bem, a senhora? Ai, como que eu faço aqui? Falei, ué, você tá me vendo? Agora Tá sim. escuro. Eu não tô te. Ué, que estranho, você tá me vendo? Estou sim. Por que tá tudo preto? Eu não consigo ver. Não tá com o celular bloqueado aí, talvez? Não sei. Peraí, vou fechar aqui de novo, peraí. Boa noite, pessoal. Começaremos em breve aqui a nossa conversa, tá? Vamos aguardar aí a Ciara voltar aqui, tá? Aí a Ciara já está retornando e já aí nós iniciaremos aqui a conversa sobre como caminhos possíveis para educar crianças em casa, tá bom? Oi. Oi, agora. Não, não sei. O celular fica embaixo, só onde eu tô, fica preto. Eu não enxergo, mas tudo bem. Ah, tá, tá funcionando aqui. Vamos aguardar um pouquinho para iniciar aqui. Esperar um Tá. pouquinho mais algumas pessoas. Estava falando um pouquinho sobre o tema, né? Mas acho que a gente já inicia. Tá? Acho que os participantes que já estão aqui, se quiserem já deixar algumas perguntas, se tiverem sobre o tema, acho que a gente poderia no final falar um pouquinho, né? E a Ciara. Isso. E você quer começar perguntando? Como você quer fazer? Tá. Eu vou apresentar, né? Acho que falar um pouquinho sobre o grupo, sobre o Gente, Uhum. convidar também as pessoas para curtirem a nossa página. É o GRP Gente, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre nós e curtir a nossa página para ver as nossas dicas, as nossas ações, né? Isso. Isso é um pouquinho. Não sei por que que fica preto aqui embaixo. Acho que o meu está normal. Bom, vamos ver como a gente vai entrar. Bom, e a Ciara, acho que para iniciar aqui a nossa conversa, né, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, na verdade eu queria te ouvir, né, como eu propus, Aham. para essa conversa, para falar um pouquinho sobre como que as famílias, como que nós, né, podemos pensar nessa educação das crianças dentro de casa, né? Mas antes eu gostaria de apresentar o Gente, para quem não conhece. Gente é um grupo de estudos, né, que surgiu Isso. em 2015, a partir das pesquisas da professora Adriana Azevedo, e ele perdura até hoje, né, com muita gente passando e entrando. Ele surgiu como um trabalho de pesquisa da Adriana e a partir de então o grupo ele sempre vem trabalhando em comum para a produção de artigos científicos, né, incentivo principalmente das áreas de tecnologia educacional, né. Já já estamos na terceira publicação do grupo, né, que a Yaciara participou, se quiser comentar um pouquinho também, né. Eu ainda não escrevi nada para o grupo, né? Mas acho que tem muita gente boa aí que já participou da produção dos livros coletivos aí, né? Bom, e a Sara, vamos começar então, de repente você
Eu gostaria que você se apresentasse, falasse de onde você é, como você chegou até o Gente. Então, meu nome é Ciara, né? Tenho 37 anos, sou formada, tenho licenciatura em pedagogia e eu estava em Paraty com a minha irmã, que é artista plástica, e ela foi apresentar o livro dela. Aí nós estávamos numa das casas e aí eu conheci as meninas. Elas estavam lançando o livro lá, a Fabi e a Sueli, né? E na hora me interessei pelo assunto, tinha tudo a ver, né? E aí eu me apresentei, falei que eu gostaria de participar do grupo delas e elas me colocaram no grupo e eu achei bem interessante porque o assunto é muito pertinente, né? Não só com o momento que estamos vivendo, né? Que elas estudam as questões da tecnologia na educação, mas com o que a educação vem passando, essa transição, né? Que a educação vem passando de alguns anos para cá. E atualmente eu sou professora na rede pública, num município próximo a São Paulo, que é Itapevi. E a escola que eu trabalho é uma escola diferenciada, que tem um projeto de tempo integral, onde as crianças entram às 7 e saem às 4. E dentro desse horário, além da grade curricular, né, de acordo com a LDB, elas também têm outras atividades direcionadas às questões socioemocionais, principalmente. Então, é o aluno protagonista. É bem legal. É um grande projeto aqui dentro da cidade e que vai se estender. Essa é a primeira escola que eu tô, da rede, né, da cidade. Mas eles já inauguraram mais 2 escolas aqui. E eles pretendem fazer isso com todas as unidades, na verdade, né? Esse projeto de escola integral, igual os outros municípios também pretendem, né? Que é o objetivo, né? Até 2022. Todas as escolas de tempo integral. Mas é isso. E aí surgiu o convite, né? De estar participando do grupo, dos artigos. Eu Uhum. também não consigo mandar para a Fabi, mas eu falei para ela que eu mando agora sim, na quarentena dá. Mas é isso. E estou bem feliz de você ter me convidado para fazer a live, né? Espero Uhum. que eu goste também. Uhum. Essa daqui acho que é a terceira semana, se eu não me engano, em que o Grupo Gente vem promovendo essas lives, né, com os integrantes do grupo, cada um para falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre as ideias que Uhum, surgiram aí durante esse momento, principalmente do Covid, mas todas elas a partir de reflexões que acho que todos nós, que somos educadores, todos nós já há muito tempo já sabe, aquela dúvida como. E esse grupo é bacana porque aqui a gente tem compartilhado muito da nossa experiência e, a partir desse movimento do Covid, entendermos que era um momento de da gente falar um pouquinho sobre a gente, né? Contar um pouco sobre o que nós fazemos, né? Bom, aí essa daqui, se eu não me engano, acho que é a sexta ou sétima live. Talvez se a Sueli puder, a Sueli que está aqui, se ela tiver esse número. E todas elas, né, além disso, lembrando que todas as reflexões que nós fazemos nas lives ficam apontadas lá na nossa página, né, que é o GRP Gente, e aí vocês podem seguir lá, tá? Acho que a Ciara teve um problema de conexão. Enquanto ela volta, acho que eu vou me apresentar, não me apresentei, né? Sou Rafael Tinel, já participo do grupo já há alguns anos, não ainda escrevi artigo para as publicações, mas desde que eu entrei no grupo, junto com as pessoas, com a Adriana, com a Sueli, com a Zuleika, né, com o César, com todo mundo que participa do grupo, já promovemos várias ações, né, de formações com professores, né, além dos próprios artigos, para falar um pouquinho dessa nossa experiência e também de muita troca com as pessoas, né? Sempre uma escutativa bem importante com os participantes, né? Acho que do grupo já passaram muitas pessoas, já tivemos muitas rodas de conversa, né? Acho que é bacana.
E a Ciara, você já voltou aí, a Oi, conexão? tô ouvindo. Tá me vendo? Ah, tá um pouquinho, acho que para mim tá um pouquinho. A Sueli acabou de apontar, nossa oitava live. Tá um pouquinho, mas acho que tá, o áudio tá bom, Ah, né? tá. Então vamos lá. Hoje essa live, perdão, essa é a nossa oitava live e nós vamos falar um pouquinho sobre que eu acho que todas as famílias que têm crianças em casa estão se perguntando como, né? Como É. que podem colaborar para facilitar um pouco desse movimento, um pouco como facilitar esse processo de aprendizagem em casa, como que se aportar do que as escolas vêm colaborando, né? E então, para isso, surgiu a ideia de, junto com a Yaciara, de falarmos um pouquinho. Yaciara, sua câmera está invertida. Ah, Acho que falamos um pouquinho sobre arrumou? agora sim. Falar um pouquinho sobre a experiência da Yaciara, acho que tem bastante a contribuir para nós aqui, né? Então, para isso, eu vou convidei ela para. Eu vou fazer algumas perguntas e bater um pouco sobre. Bater um papo sobre. Ah, acho que está um pouquinho. Está falhando um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. E a Ciara está me ouvindo? Acho que é quando caiu a conexão dela. Se tiverem alguma pergunta sobre o tema, né? Só lembrando que o tema de hoje é como colaborar, né, nesse processo de aprendizagem das crianças em casa, né? Como educar essas crianças em casa. Eu acho que ela vai voltar aqui. Vamos ver se ela volta. Caiu um pouquinho. Ai, Jesus. Voltou? Vamos lá então, Yaciara. Voltou? Então, quando nós conversamos sobre esse tema, eu fiquei pensando em algumas perguntas que podem colaborar aqui na nossa conversa. Então, acho que a primeira pergunta que eu tenho assim para você é quais são os principais desafios dessa educação das crianças dentro de casa? Então, existem formas diferentes de ver educação dentro de casa, né? Porque a educação ela pode ser formal e informal, né? Então, assim, os pais, eles não têm obrigação, na verdade, eles não conseguem fazer com que haja uma educação formal dentro de casa. O que pode ser feito nesse momento, né, que eu acredito? Do ambiente escolar, ele pode ser dividido em dois aspectos. O aspecto lúdico, que é aquela interação com a família, e sociais, e esse aspecto formal. No aspecto lúdico, é aquele que o pai, a mãe, o responsável, quem cuida da criança, né? Cria um ambiente descontraído para ajudar a criança a aprender conteúdos assim escolares mesmo, os conteúdos que as escolas estão mandando, ou às vezes a escola não está enviando, mas o pai, a mãe, o tio, quem cuida dessa criança, né? Ele vai atrás e busca o conteúdo daquela série. E o aspecto formal é aquele onde o professor passa para a criança o material didático, por videoconferência, por exemplo, ou entra num site que, igual aqui na minha prefeitura, disponibilizou um site onde os pais entram e têm acesso a um conteúdo semanal, né? Esse conteúdo enviado pelo ou correio, igual a prefeitura de São Paulo está fazendo, né? Mandando o material pelo correio e pela Secretaria de Educação também quando eles encaminham. Ou seja, os responsáveis, né, quando eles estão com as crianças em casa, eles podem ter maior clareza, né, definição, organização na rotina das crianças. Eu acredito que é mais isso. Agora, o problema que está acontecendo é que eu vejo, né, eu tenho grupo de pais, assim, eu vejo, eles se cobram muito. Então, os pais estão se cobrando muito. Como que eu vou ensinar meu filho? Eu não posso ensinar igual a professora. Às vezes, inclusive pais, assim, universitários, né, que tem um nível Uhum. universitário. Então, assim, eles sabem que eles não conseguem, igual o professor, ter uma didática, né? Uma dinâmica, igual na sala Uhum. de aula você consegue prender a atenção da criança.
que com certeza o maior problema que os pais estão tendo nesse momento é essa, a atenção. Se na sala de aula já é difícil ter a atenção da criança, em casa é mais ainda. Mas vamos deixar isso para o próximo. Tá. E aí, a partir dessa reflexão dos desafios, o que que você considera, o que que você daria como dica para as famílias, né? Para uma organização desse aprendizado, para a construção talvez de uma rotina de estudos, como que Nossa, tá você... ruim, né? Não tô entendendo nada. Ixi, eu acho que falhou o áudio. Tá. A partir dessa reflexão sobre os desafios, né? Dessa aprendizagem da criança dentro de casa, a partir do sentido lúdico, mas também do formal. Acho que a conexão da Yaciara falhou aqui de novo. Você está me ouvindo, Yaciara? Tá muito ruim, não tô conseguindo entender. Acho que está falhando um pouquinho. Nossa, será que essa é a internet? Ixi, travou aqui. Bom, voltou? Me ouve bem? Bom, então, assim, a partir desses desafios, né, dessa aprendizagem da criança em casa, o que que você poderia dar como dica para essas famílias, para, de repente, uma organização de uma rotina de aprendizado, né? Como que você, Ai, quais meu dicas Deus, você daria? travou. E agora? Fala pra ele, volta. Tá me Ô, ouvindo? Rafa, travou. Você tá escutando? Eu estou te ouvindo. Tá. Inverte a câmera, Yaciara. Ah, ela teve um probleminha aqui. Vou convidá-la novamente. Né? Vamos aguardar enquanto ela volta. Lembrando que vocês podem, né, curtir a nossa página do Gente, que é o GRP Gente. Lá estamos disponibilizando várias dicas, né? E também compartilhando um pouquinho da nossa experiência, ouvindo muitas pessoas, e também essas lives que ocorrem de segunda, quarta e sexta. Acho que a Yaciara voltou, está ouvindo, Yaciara? Acho que ela está com... A Sueli compartilhou aqui, a Sueli e Fabiana compartilharam o link. Está ouvindo agora? Tô. Bom, e como nós estávamos falando um pouquinho sobre esses desafios, né? Problemas técnicos da internet. Acontece. Nós estávamos falando um pouquinho sobre os desafios dessa educação das crianças dentro de casa. Qual dica você pode dar para todos nós, né? Para de repente, uma organização de uma rotina de estudo? Quais dicas você pode nos passar aqui? Então, em relação ao que pode ser feito, em relação a dicas, né, de atividades, você diz? De repente, uma organização de uma rotina, como as famílias podem se organizar para propiciar esse espaço e como seria esse espaço da criança para um aprendizado, né? Entendi. A primeira coisa os pais têm que tentar exatamente manter uma rotina. Então, assim, a criança acordou, já tomou café, tira o pijama, coloca, se quiser, um uniforme. Igual esses dias eu vi uma criança que falou que veste o uniforme todos os dias para fazer lição. Então, assim, se quiser, coloca o uniforme na criança, senta a criança numa mesa, né? Não adianta ficar fazendo lição na cama. Então, assim, senta a criança numa mesa, coloca ela para estudar, mas sozinha não adianta, né? Dependendo da idade. Então, assim, se for ensino fundamental 1, igual primeiro e segundo ano, eles estão alfabetizando ainda. Vai ter que sentar do lado e fazer a lição todinha junto. Se for terceiro, quarto e quinto ano, a criança é um pouco mais independente. Então, assim,
comece a lição com a criança, mas deixa que ela faça, né? E depois ajuda a corrigir. Ou se você tem aquele contato com a professora, tem o feedback, manda a foto para a professora para ela poder corrigir. Né? Igual alguns grupos estão fazendo isso. Então, assim, eu acho isso bem saudável, porque, além disso, mantém um vínculo com a escola e com a professora, né? Que é uma coisa que os pais devem estar passando, essa história também. De repente, a criança fala, você não é meu professor, você é minha mãe. Então, eu não quero aprender com você. Então, eles podem estar sofrendo esse tipo de situação dentro de casa. Sim. O que acontece? Quando a criança está na escola, a atenção dela já é um pouco difícil, né, dependendo da idade, de ser direcionada para tal atividade. Mas como ela está em grupo, ela sempre vai fazer a lição. Sempre acaba fazendo a atividade ou a lição. Agora, em casa, geralmente ela está sozinha, ou às vezes tem um bebê junto, ou um irmão mais velho. Então, ela vai ficar com preguiça, não vai querer fazer, mas assim, os pais, eles têm que tentar. Não pode deixar a criança ficar solta, né? Tem que criar um hábito. Todo dia fazer aquela mesma lição, a criança não vai gostar, ela vai ficar entediada. Agora, se diariamente ela começar... Gostou da dica do uniforme, a Eliane falando. Agora, se diariamente ela receber lições novas, ou, por exemplo, que nem a professora manda 2 vezes por semana a lição. A professora manda a lição toda terça e quinta, e os pais retornam nos outros dias, a criança fica mais feliz. Poxa, minha professora vai ver a lição que eu estou fazendo, então ela vai ficar mais incentivada a isso, entendeu? Tem que sempre, assim, o importante é isso, criar um ambiente favorável ao estudo, né? Não adianta a criança estar tentando estudar e alguém está vendo TV, ou está gritando, ou está jogando bola. Por que meu irmão pode jogar bola e eu estou fazendo a lição? Então, assim, tem que todo mundo em casa entrar na mesma rotina. É uma situação inédita, né? É uma situação que, não só no Brasil, mas no mundo, ninguém esperava passar. E todo mundo está fazendo a mesma rotina, a mesma adaptação. Você vê que em vários países eles estão, as escolas públicas, né, inclusive, estão fazendo o mesmo processo de mandar aula online. A Sueli até para falar um pouco das atividades, né, Japão. Então, mandar aula online. Então, assim, é interessante, porque o aluno, para ele, a referência dele é o professor, né? A escola, sim, né, traz uma grande segurança para uma criança, sendo de uma escola pública ou uma escola particular. Ela sabe que lá pode ser ela. Você que é professor sabe disso, né? Mesmo os mais velhos, eles sabem que a escola é o lugar onde eles podem ser eles mesmos. Então, assim, não ter esse ambiente onde eles não estão conseguindo correr, gritar, pular e brincar é muito difícil. Sim. Né? E para os pais também, eu entendo. Mas é isso. Infelizmente, nesse momento, todo mundo vai ter que fazer um esforço. Eu tenho visto diversas escolas, né? Eu me interesso muito pela educação, não somente do espaço onde eu estou, né? E sigo muitas escolas em redes sociais. Claro que a gente vê apenas uma pincelada do que acontece nas escolas, mas eu tenho visto muitas escolas compartilhando dicas de como você pode organizar a rotina dos estudos, né? Por exemplo, você montando uma folha com uma rotina, acordar, como você citou, acordar, trocar de roupa, colocar até uniforme, se for o caso, mas também organizar como essa criança vai interagir com os materiais compartilhados pela escola, pelos professores, né, digitais ou não, né? Eu acho que é muito importante as famílias negociarem, construírem isso com as crianças, né? Essa é uma rotina mais participativa, né? Entre a criança e a família, entendendo também como esse compartilhamento desses materiais de estudo, né? Acho que é importante. E a Ciara, você acha que nós falamos um pouquinho como as famílias podem apoiar, né? Mas você acha que alguma dica que você possa dar para as famílias, especificamente como apoiar além do espaço, mas alguma outra coisa que você acha que pode ser interessante? Eu separei algumas coisas aqui, inclusive. É assim, ó, de atividades, fora as atividades escolares, essa idade do infantil
até inclusive o quinto ano, né, o ensino fundamental 1, eles gostam de atividades lúdicas, eles gostam de ocupar o espaço. Então, Uhum. assim, o que que os pais podem fazer em relação ao material? Confecção de brinquedos com não estruturáveis, né, com objetos não estruturáveis. Então, por exemplo, pote de sorvete, pote de Danone, colher, tecido, resto de tecido, caixa de sapato, meia, Uhum. linhas, botões, tudo isso pode virar um brinquedo. Tudo isso pode virar um objeto dentro de casa que ele pode criar um teatrinho, pode confeccionar fantoche, aquele dedoche, Uhum. palitoche, até fantasias, entendeu? Então, de repente, os pais podem escolher 2 dias na semana para a criança fazer isso. Uhum. Outras atividades, hoje um professor de educação física passou umas atividades para os meus alunos e eu fui olhar, são atividades tão legais e dá para fazer em casa, que ele fazia na escola, era um projeto dele, né? Brincadeira, sabe aquelas brincadeiras de rua antigas dos anos 80 e 90? Aham. Então, Sei. e dá para fazer em casa também. Então, assim, você pega 2 garrafas PETs, aquele tipo um paintball que chama, que um vai jogando em Sei. cima do outro uma bolinha. Então, esse Uhum. daí, derruba pino, esse tipo de coisa. Eu tenho um livro que ele é muito legal, não sei se está dando para ver aí, chama O Livro Mágico Brincando com Papel. Opa, esse aqui vai para nossas dicas, hein? O livro Esse, Mágico Brincando com Papel, né? isso, é da Helena Brandão. Eu tenho esse e esse outro dela também. Eliana Brandão, né? Desculpa. E a Fantástica Fábrica de Brinquedos com Sucata. Aham. Esse outro livro. Ele é muito legal também. São livros que eles ensinam qualquer pessoa, não precisa ser um educador. Como você pode fazer brinquedos? Ó, por exemplo, aqui está mostrando um teatrinho, tá vendo? Aham. Então, Sim. é um livro muito legal, muito interessante. E dá para fazer diversas atividades. Trenzinho, Uhum. ó. Um trenzinho com um rolinho de papel, Sim. né? E esse daqui também de sucata. Esse daqui é muito Sim. legal também. Construir casinhas, fazer fantoches, é bem legal. Aham. Outra Então, dica, sim, sim, por pode falar, exemplo, pode falar. esse livrinho é um caderno de receitas, foi feita por crianças. Então, as crianças que eu tive Uhum. de 1 ano, foi um segundo que eu tive, eles fizeram. Então, assim, de repente, o professor, se estiver assistindo o vídeo, o que que ele pode fazer? Mandar no grupo que ele tem das crianças, olha, que tal cada um aproveitar a quarentena, anotar uma receita que está fazendo com a mamãe, com o papai. Quando as aulas voltarem, nós vamos juntar essas receitas e formar um livro, Uhum. entendeu? De Sim, receitas da... uma ótima Então, dica. assim, Acho que acho que minha pode internet não continuar. tá. Vai. Quando eu não quero, ela funciona. Ó, é um livro de yoga muito legal para a família fazer em casa também, ó. Né? Quem Uhum. gosta de atividade, sempre Sim. uma É, pessoa que gosta de um esportista, né? sim. Então são essas dicas, porque assim, voltando àquela questão, só um pouquinho aquela questão do aprendizado dentro de casa, né? Aí eu lembrei Aham. daquela questão que você tinha comentado da BNCC. Sim. Então, porque assim, né? Pensando nas questões que a criança precisa aprender, que ela precisa desenvolver, todas essas os pais talvez não consigam suprir. E é nesse momento que eles estão vendo isso, o papel da Uhum. escola, como a escola é fundamental, né? Então, assim, Sim. como só dentro do ambiente escolar que a gente consegue fazer com que as crianças façam as atividades que vão Uhum. completar todas as questões. Então, as questões socioemocionais, motoras, cognitivas, todas essas questões, desde a educação infantil e Uhum. principalmente na educação infantil até o ensino médio, né? Sim. Então, acho que é mais ou menos isso. Você quer me perguntar É, outra coisa? não, aqui a Sueli até comentou ali, que eu achei bastante interessante, que ela falou que esse movimento, esse momento é importante ter uma valorização do brincar, né? Obviamente, no pós também, né? Que é uma das competências dos direitos de aprendizagem, principalmente da educação infantil, né? Já no É, Fundamental 1 já tem uma outra roupagem,
Mas essa valorização do brincar com materiais não estruturados, eu acho que tem uma dica que é legal também, né? Você propiciar um espaço onde a criança possa explorar, né? Talvez até sem nenhuma provocação específica, com materiais não estruturados, né? Você deixa ali, como você mesmo comentou, as sucatas e ver o que a criança faz, né? E eu acho que uma coisa que é importante, as famílias, todos nós entendemos que o tédio, né, que no momento do nada a fazer, ele é muito Ai, importante. muito bom você ter tocado nesse assunto. Era o ponto que eu tinha Sim. escrito aqui para falar. Nossa, faz muito tempo que eu queria falar sobre isso. Eu, aliás, no começo da quarentena eu ia escrever sobre isso. Eu falei, ah, não, não vou não, Uhum. deixa. Não vou provocar ninguém. O que que acontece? As crianças de hoje, elas têm muitas atividades, muitas. Então, assim, vai para a escola, vai para o balé, vai para o jiu-jitsu, depois talvez vai num restaurante, assim, vai visitar a tia, a avó. Então, assim, o tempo dela, ela dorme 8 horas e o restante do tempo todinho é ocupado. Elas não têm tempo para não pensar. Tipo, não fazer nada. Elas não sabem o que é não fazer nada. Por isso que Uhum. os pais estão sofrendo muito nessa quarentena. E digo para quem está assistindo: se você não ensinar o seu filho a não fazer nada, não é só ficar no sofá de pernas para o ar, é realmente aprender a lidar com não ter atividade. Então, assim, a minha obrigação é sempre ter atividade. Então, você é uma criança que eu sei que alguém vai me mandar fazer atividades, então eu já fico esperando. Não, você tem que ensinar o seu filho a não fazer nada. A ele saber ocupar um tempo com pensamentos, entendeu? Ele tem que se Aham. conhecer. A criança já tem que se conhecer, saber o que ela gosta, né? Saber o que ela pensa, o que agrada mais. E essa questão de ficar um pouco sem fazer uma atividade é muito importante, né? Não é para deixar o dia inteiro, mas assim, ter um É, momento, sabe? Do ócio. sim, é que no momento do ócio, né, e assim, um espaço também que propicie com coisas mesmo, né, objetos não estruturados, aí que surgem as brincadeiras, aí que a criança, ela é imaginativa, né, ela cria Isso. coisas, né, como a senhora disse, o ócio criativo, é, a criança, na verdade, principalmente na faixa etária da educação infantil, ela cria brincadeiras. Acho E que é no muito Fundamental 1 importante. também, né? Inclusive, por quê? Porque na escola, através das brincadeiras, é quando nós observamos se há algum problema nessa família, nessa criança, que consequentemente vem da Aham. família. Então, assim, por isso que a criança brincar com esses objetos não estruturáveis, ou seja, uma caneta, uma lata de achocolatado vazia, entendeu? Alguma coisa Sim, assim, ela vai, sim, a imaginação vai rolando sim. solta e é Uhum. muito importante. Aproveito até para recomendar, acho que a Marinha Filmes, Maria Farinha Filmes, eu juntei aqui. Enfim, é uma produtora que a especialidade dela é a educação, né? Ela produz filmes sobre educação e ela produziu uma série junto com um grupo. Tem o Território do Brincar, Terreiros do Brincar. Tem vários filmes que falam sobre esse brincar, principalmente na primeira infância, né? E um pouco também ali das crianças um pouco maiores. Traz alguns projetos muito legais. Acho que é uma dica bacana também para a gente aproveitar esse movimento para estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre a infância, né? E Uhum. a senhora, então, continuando aqui, acho que já não, já talvez aqui para encerrar a nossa conversa, né? Falamos um pouquinho como as famílias podem organizar a rotina das crianças, falamos também de brincadeiras, de ter esse momento da criança do não fazer nada, né? O ócio criativo, como a Fabiana comentou aqui, né? Comentamos também, acho que é bacana entendemos o que é a BNCC, o que ela pode, obviamente, contribuir nesse processo, mas eu acho que acho que uma dica, uma dúvida que eu tenho, né, de perguntar para vários professores, como que as crianças, né,
acho que todos, né? Todas os alunos da educação básica, como que as famílias e esses alunos eles podem aproveitar esse momento para aprenderem juntos. Tá, é uma boa pergunta mesmo. É exatamente isso que está acontecendo, né? Os pais estão aprendendo junto com as crianças, mais até do que as crianças, porque a criança, ela se adapta muito fácil a qualquer situação. Os adultos que têm dificuldade. E eu acredito que, assim, na questão das crianças, eles estão aprendendo que eles conseguem fazer, eles podem, eles são capazes, né? Principalmente quando a gente tem uma criança com baixa autoestima, que de repente na escola achava que não conseguia fazer, não que às vezes ninguém desmerecia, né? Mas às vezes é uma criança que sempre acha que ela não pode fazer sozinha, que ela precisa da ajuda do professor, sempre ali na mesa, e quando chega em casa da ajuda do pai. Talvez esteja descobrindo que consegue agora. Para os Mais pais, autonomia, né? mais autonomia. Para os pais, eu acredito que eles estão vendo também o quanto eles são capazes de administrar e conviver com seus filhos, né? Porque assim, quando você convive 6 a 8 horas é uma coisa, né? Quando você convive 24 horas e assume um papel que não é seu, é mais difícil. E aí os pais estão conseguindo fazer essa conciliação, né? De estão arrumando a casa, estão administrando as contas, estão cuidando do. Às vezes tem um bebê pequeno em casa e tem uma criança maior ou um adolescente, então, assim, estão conseguindo organizar toda essa rotina. E eu vejo alguns depoimentos, né? Inclusive, assim, às vezes até de pessoas famosas, né? Falando que o quanto eles estão gostando, na verdade, quanto está sendo positivo essa questão de você estar junto com o seu filho, porque assim, o amar, ele envolve várias coisas, e a paciência é uma Uhum. delas. Então, assim, gerar aquela paciência, de repente, ele sempre reclamava da escola, falava, mas a escola não ajuda meu filho, por isso que ele não aprende. E agora eles estão vendo em casa a dificuldade que é. Sim, De repente, aquela sim. criança, ela não consegue mesmo se concentrar, ou Uhum. ela tem alguma dificuldade, agora o pai, de Sim. repente, está vendo que precisa levar em algum especialista, né? Então, assim, isso Uhum. está sendo muito importante. E para os Sim. professores, acredito que é uma das maiores lições. Porque o professor está tendo que se adaptar ao novo, né? Professor que não estava acostumado a fazer vídeo, chamada, Uhum. mensagem. Imagina você ter o contato dos pais. Isso é uma coisa que você até não pode ter, né? Geralmente, é uma regra, né? Uhum. Então, assim, você ter o contato dos pais, você ter que se adaptar à tecnologia, né? Você vai ter que Uhum. mandar atividades por e-mail, ou por WhatsApp, ou por um link, Uhum. ou entrar num drive, num site. Então, assim, você vai ter que aprender o novo. Acho que para a sociedade toda está sendo uma grande lição, né? Sim. Essa pandemia, tudo isso que nós estamos É, vivendo é muito triste. Mas, assim, a uhum. grande lição que nós vamos levar disso é como, porque assim, a questão da paciência e do amor que eu falei que estão ali juntos, então assim, como que o amor transcende barreiras, porque se você não tem amor por aquilo que você faz, mesmo longe, você não vai conseguir. Então você não vai conseguir Sim. manter seus alunos, você não vai conseguir ter aquele contato, porque não, você vai ser uma pessoa individualista, né? Uhum. Agora, ao contrário, eu acredito que a maioria dos professores estão fazendo isso, né? Estão conseguindo manter o contato, estão conseguindo Uhum. é, falar com os alunos, transcender essa barreira da tecnologia, entendeu? Uhum. Mais ou menos isso. Sim. Acho que são lições que as famílias, as crianças, os alunos, né? E principalmente nós, educadores, estamos levando, aprendendo, né? A partir dessas experiências, né? Acho que são todas experiências interessantes e acho que fica muito claro para todos nós é que quando voltarmos às aulas presenciais, não seremos mais os mesmos, né? Não. Não seremos nem os alunos, nem os professores,
E Até muito porque se menos criou um as vínculo, famílias, né? você gerou um vínculo já. Se você não tinha o vínculo com a família, se você era um professor que você não tinha esse vínculo, por diversas questões, de repente, pessoais ou questões administrativas da escola, agora você tem. E esse Sim. vínculo vai continuar, vai permear até enquanto esses alunos foram seus, né? Sim. Então, bom, acho que já estouramos bastante o nosso tempo aqui. Você tem alguma consideração final, e a senhora que você gostaria de fazer? Ah, gostaria de agradecer pelo convite mais uma vez, seu, das meninas, né? Eu acho que eu sou, assim, mais nova lá no grupo, mas eu observo bastante o que vocês escrevem, o que vocês mandam, bem importante. E é isso, espero que nosso bate-papo tenha sido, né, considerável para algumas pessoas, tá? E Uhum, acho que é isso. uhum. Tá bom. Bom, eu agradeço, acho que em nome do Gente, né, em nosso nome, né, Aham. do Gente, a sua disponibilidade. Acho que foi um papo muito bacana, né, de pensar, né, como essa criança ela pode, como a família, acho que como o espaço, a família, a criança, todo mundo pode junto pensar nessa nova forma de aprendizado e entendemos o que a gente de fato ganha disso. Então, para encerrar É. aqui, eu gostaria de convidar todos que estão aqui para curtirem a nossa página, o GRP Gente, pesquisa, estamos no Instagram, né? Acho que as dicas que a Yaciara nos deixou aqui estarão em breve lá publicadas. E também acho que enxertos dos É. vídeos, né? Acho que Ah, tem, então, lembrei tem... do negócio do vídeo lá que a Su falou, né? Então, Ah, verdade. Como é, foi a sua experiência, a sua experiência em gravar vídeos? Como foi? eu fui convidada pela secretária de educação, né, da cidade, e eu estou fazendo umas gravações. Nós aqui na educação, nós trabalhamos com a educação do Google for Education, né? E independente disso, devido a essa pandemia, nós estamos fazendo as gravações. Aí eu estou fazendo do segundo ano, aí tá lá no YouTube, quem quiser acessar, eu vou depois colocar também. Tá na página da Prefeitura de Itapevi? Como que... Isso, Tá bom. isso. Então, a Prefeitura, quem quiser ver a Ciara lá com os E vídeos, aí é só buscar lá no YouTube. é uma dica são aulas, são dicas do que você pode fazer na semana, porque eles recebem toda semana um quadro com as Uhum, atividades semanais, de segunda a sexta, uhum, atividades diversas de sábado e domingo também. E aí eu maravilha. escolho uma das atividades e conto como que o pai e a mãe podem fazer em casa. Sim. Bom, muito bacana o papo, Yaciara. Foi um prazer para mim. Eu participei do primeiro, junto com a Sueli e com a Adriana. Estava aí mais respondendo, né? Falando um pouquinho. É bem difícil mesmo. É. Então, agradeço. Tem mais algum recado, alguma coisa? Não, acho que é isso, né? A única coisa, assim, que nem deu tempo, assim, né? Também acho que a gente não tocou muito no assunto, era que, assim, a questão da criança, né? Que nós falamos tanto, assim, do amor, da proteção, né? Em relação à criança, de como vai ensinar ela nessa quarentena, tudo. Lembrando, assim, que nós estamos falando de um público, né? Porque nós temos um público também que não tem acesso à tecnologia, à internet, e aí é um diferencial, né? De repente o professor não pode mandar, mas ele fala com alguém da escola dele, sendo escola privada ou pública, para levar atividades até essa casa. Eu acho que Uhum. fica aí um recado, né? E eu tenho um caso desse, e foi o que a gente pretendeu, a gente fez, assim, vamos levar a atividade. Então eu imprimi a atividade e entreguei, Uhum. porque assim, eu sei que eles não vão ter acesso, Sim. entendeu? Então, assim, Uhum. são coisas também que o professor pode fazer de repente. Sim. Eu acho que esse momento é um momento que nos provoca muita mobilização, né? É, Nos unirmos para ir juntos. Afinal de contas, estamos todos aqui buscando e lutando por uma boa educação, né? Uma educação possível nesse momento, né? Acho que estamos todos aprendendo de alguma forma. Então, Yassara, eu é. agradeço. É, acho Obrigada. que Acho que já deixar a dica que quarta-feira também
teremos uma outra live. Depois, lá no grupo Gente, no GRP Gente, vocês vão conseguir saber qual é. Acho que ainda não está fechada, mas tem. Lembrando, tem live de segunda, quarta e sexta lá na nossa página. Tá? Por enquanto, ainda nas páginas dos participantes, mas em breve lá na nossa página. Tá bom? Então, até mais. E a senhora, até mais a todos. Agradeço a presença de todos aí. Até mais. Tchau.